Alô, comunidade das redes sociais. De volta aqui com mais um tema. E o tema dessa vez é cinismo ou desinformação? Porque eu tenho visto as pessoas, inclusive a imprensa, o Lobão, que eu admiro muito, fazendo caras e bocas de paisagem, como se essa ingovernabilidade demonstrada por Jair Messias Bolsonaro fosse uma novidade, como se o fato dele demonstrar total inaptidão para a prática da política no espaço público da diversidade, das opiniões e dos conflitos fosse uma novidade. Bom, ele está fazendo como presidente o que ele fez a vida toda como deputado do baixo clero. Porque, como deputado do baixo clero, a única coisa que você precisa fazer é agradar aos seus eleitores. Você não tem a responsabilidade administrativa de um cargo do executivo, seja de prefeito, governador ou de presidente da República. O que você precisa é manter uma linha de coerência para com o teu grupo, com o teu nicho de mercado político. Porém, quando você vai para a presidência, o cenário muda, a visibilidade muda, os significados da sua relação com o Brasil, com o mundo, mudam também. Então, eu fico vendo as pessoas fazendo cara de paisagem. Ué, ele não sabe governar, não? Pensei que soubesse. Cinismo ou desinformação? Eu até entendo que o cinismo ele faz parte de uma das nuances da formação da nossa personalidade judaico-cristã ocidental, onde a gente, ao invés de optar pela honra, pela virtus, pela areté grega, pela virtus latina, pela andreia, que é a coragem, do ponto de vista latino, virtus e areté é a honra, a gente optou pelo pecado. Vamos fugir do pecado. Então, o pecado ele tem uma relação diferente com a honra. E o cinismo é uma maneira muito sutil de driblar a honra, porque através do cinismo você representa, às vezes, uma humildade, às vezes através do cinismo você representa a virtude. O cinismo são formas, é uma maneira muito, muito sutil, às vezes, de representar a humildade, de representar a mansidão, de representar um falso saber. Eu não sabia que ele não saberia governar. Meu Deus, estava na cara. E está na cara. E o governo começa a tomar um caminho assim de isolamento aparentemente preocupante. A oposição, logicamente, está e vai se aproveitar desse momento. Eu fico assim perplexo com que isso possa ocorrer em termos de combate ao desemprego, porque por enquanto combate ao desemprego zero, investimentos efetivos na área da educação como fundamento estratégico de desenvolvimento zero. Ainda estamos confundindo, né? Nós é que estamos confundindo contingenciamento com corte, porque contingenciamento é uma linguagem usada no câmbio, né? Nas importações e exportações.
quando o Estado intervém no sentido de regular as relações de troca. Isso é chamado de contingenciamento. Agora é o corte na educação, que é contingenciamento. Aí me aparece o Lorenzoni dizendo, não. Por exemplo, um pai que vai, de repente, cortar, ele vai contingenciar a verba, a mesada de um filho, para que ele não gaste mal. Muito interessante. Vamos supor você, trabalhador, seu patrão chega, eu vou realizar um contingenciamento do teu salário. Vou conter porque você está gastando muito mal. Então não vou te pagar. Ou seja, como o resultado não foi o esperado para eles e as pessoas foram para as ruas, então agora vieram com essa estratégia. Não é corte, é contingenciamento. Como se os efeitos do suposto contingenciamento fossem menos danosos, principalmente para os investimentos no setor da educação, e aqueles que têm bolsa de pós-graduação, mestrado e doutorado, que não poderão dar continuidade aos seus investimentos, aos seus estudos. O contingenciamento para essas pessoas é corte mesmo, não é contingenciamento. É corte em todo o seu planejamento. E essas áreas do conhecimento, da ciência e tecnologia, das universidades, em qualquer nação do mundo que entende que deve olhar para frente, essas coisas são prioridade. E agora o governo Bolsonaro cismou que o Brasil vai se desenvolver cortando nessas áreas, fazendo contingenciamento nessas áreas. Então, não é corte, é contingenciamento. Como se essas coisas fossem diferentes no sentido prático. Então, muito complicado. O momento que nós estamos vivendo é um momento complicado. Olhando o cenário, eu percebo que, em termos de linhas gerais, o governo já deu o que tinha que dar. Eu acho que ele não passa muito disso. Não vejo possibilidade do governo ir muito além dessas estratégias meia subalternas, porque o presidente está velho, uma pessoa de quase 70 anos, que sempre teve ideias fixas, não vai mudar agora. Não é agora que ele vai mudar. O presidente entrou no governo para cumprir uma agenda de 64 que está na cabeça dele, que ele aprendeu lá quando ele estava entre os militares ainda, onde o mundo era dividido em dois blocos, bloco comunista, bloco capitalista. O mundo hoje não está dividido em blocos comunista e capitalista. Estados Unidos e China, com todas as suas diferenças, se relacionam. O mundo é um mundo muito mais integrado do ponto de vista social, cultural, político. É um mundo, de fato, muito mais globalizado. Não existe esse mundo da Guerra Fria que está na cabeça do Bolsonaro até os dias de hoje. O mundo dele acabou. E ele vem para cumprir uma agenda de 64 para combater comunistas, para combater o PT comunista. Governo esse do PT, onde o capital financeiro lucrou rios e mais rios de dinheiro. Quase nunca na história do Brasil os banqueiros lucraram tanto no governo comunista
do PT, comunismo esse que só está na cabeça do Bolsonaro, que confunde qualquer forma de esquerda com o comunismo. Isso, logicamente, capitaneado por uma mente um pouco complexa do seu guru, Olavo de Carvalho, evidentemente. Ou seja, o governo Bolsonaro, do ponto de vista, ou seja, em linhas gerais, eu acho que ele já deu o que tinha que dar. Ele vai nessa linha, mais ou menos até o final do governo. Não sei se a reforma da Previdência consegue emplacar, porque simplesmente ele não consegue focar em temas cruciais, tão cruciais como esse. É Venezuela para lá, é Cuba para cá, mas e aí? E a economia? Mas o PT? E aí? E as relações internacionais? Mas o PT? E aí? Mas e o combate ao desemprego? Mas o PT? E aí? Mas e a infraestrutura? Mas o PT? É sempre o PT. O PT. O Lula. O Lula está preso. O PT não é governo. Acabou. Agora é o Bolsonaro. E um dos seus integrantes, inclusive que eu admiro, muito embora tenha críticas, o Lobão falou: se nós continuarmos assim, nós vamos para o lixo da história. É uma das mentes lúcidas desse processo de apoio ao Bolsonaro, é uma das mentes lúcidas dessa linha, né, de apoio. Agora, logicamente, está saltando do barco, está abandonando. Não vai ficar se queimando à toa, queimando cartucho, até porque ninguém quer ir para o lixo da história. Mas esse alerta foi dado por ele e eu acho que chegou a hora, e já passou da hora, dessa gente se situar e o presidente entender que ele é presidente da República Democrática do Brasil. Muito embora, como professor, eu saiba muito bem e digo que ele não sabe qual é o papel de um presidente da República em um regime republicano e democrático. Não sabe, e por falta de conhecimento técnico, básico e político mesmo. Cada dia que passa, eu penso que eu tenho um síndico e não um presidente da República. Presidente, deu um vazamento aqui no meu apartamento. Aí o presidente sai lá do Palácio do Planalto para cuidar do vazamento do teu prédio. E, de repente, alguém joga lixo no corredor do teu condomínio, aí você liga para o presidente vem e traz uma tropa de garis para varrer o teu condomínio. E toda hora se metendo em questões que não tem absolutamente nada a ver. Aí Golden Shower. Vamos filmar a prática sexual daqueles gays, daqueles travestis. Eu não sei a dimensão na qual os brasileiros, na média, estão entendendo o que está acontecendo. Mas eu fiz algumas viagens pelo mundo e quero afirmar, nós estamos dando um vexame. Nós estamos pagando um mico, mais um mico
mas um mito histórico que vocês não têm ideia do que está acontecendo, do que estão falando da gente, do que estão rindo da gente. Nós estamos pagando mico. Porque o cargo de presidente da República ele tem algumas questões referentes à continência, né? Aliás, como militar, ele deveria ter bastante conhecimento sobre o que significa continência, né? Continência significa autodomínio, você se conter em determinados momentos e não falar qualquer coisa, e não discutir e empurrar uma mulher. São coisas básicas do significado de continência. E a liturgia do cargo da presidência da República requer essa continência, coisa que ele não entende. E ele não vai entender mais porque está velho. Evidentemente que em algumas coisas ou outra a gente acaba, às vezes, compreendendo mais ou menos que deve agir diferente aqui ou ali. Mas em linhas gerais, é isso aí. Não vai mudar. E a gente, por cinismo, sabia não. Por cinismo só pode. Repetindo, eu acho que o cinismo faz parte da formação da nossa personalidade, de uma certa forma. O cinismo cumpre um papel importante até nos nossos mecanismos de defesa, né? É uma maneira da gente driblar, às vezes, até algumas nuances de má intenção. Então, o cinismo se torna importante, às vezes, até como um mecanismo de autodefesa, como falei. E no mundo do trabalho, nesse mundo conturbado que nós vivemos, às vezes o cinismo se torna até sustentável, porque nós precisamos trabalhar, precisamos nos relacionar com pessoas, às vezes, que nos detestam e nós detestamos elas também. Então o cinismo cumpre, às vezes, um papel sustentável nas nossas relações sociais. E agora o cinismo está aí, cumprindo um papel sustentável importante para a imprensa, que age como se estivesse perplexa com o fato do Bolsonaro não ter nenhuma habilidade para estar no cargo que está. E parece, eu ouvi falar que ele falou que ele não foi preparado para ser presidente da República. Então quer dizer que ele também sabe que não tem preparo nenhum para estar lá. E talvez a ficha dele esteja caindo agora. Mas, por incrível que pareça, o cenário político, que é imprevisível, pode até surgir como uma oportunidade para que ele até venha a se reeleger, né? Não se reeleger, ou se candidatar a uma reeleição, né? Não sei se, de repente, até por um outro partido, Partido Novo, enfim. Mas a realidade é, nós estamos numa encruzilhada política, nós estamos dentro daquilo que a filosofia chama de aporia, ou seja, aporia vem de não poros, poros são saídas. Então, aparentemente, estamos diante desse cenário. A reforma da Previdência, eu penso que para esse ano ela não vai rolar. E se o governo continuar perdendo foco, deixando de focar naquilo que é o caminho que ele considera o mais viável, que é realizar a reforma da Previdência, pelo menos os economistas dizem que é assim,
Os grandes especialistas em política entendem que é assim. Os economistas entendem que a reforma é crucial para que o Brasil se torne sustentável a médio e longo prazo. Enfim, eu não vou dizer para que nós tenhamos esperança, porque esperança e fé é coisa da religião, da crença e das relações morais, da vida interpessoal dos seres humanos. Política é ação. A ação política deve ser uma ação previdenciária, uma vez que ela trata da imprevisibilidade da ação. Tudo que nós fazemos no cenário político, nós fazemos dentre os outros, dentre os homens. Os homens interferem no processo e, ao interferir também no processo, torna a ação política imprevisível. Então, se o cenário já é imprevisível, essa ação tem que ser, no máximo possível, uma ação previdenciária para se resguardar daquilo que é imprevisível. Então, diante da imprevisibilidade, eu me despeço, trazendo aí uma mensagem, não vou dizer, de otimismo. Ora, temos que fazer o certo. Erramos ao elegê-lo, mas aí alguém vai falar, mas e o Lula? Erramos ao eleger o Bolsonaro. Agora é Bolsonaro. E nós erramos. E agora vamos ficar 4 anos correndo atrás do rabo, porém, sempre há uma possibilidade de resistirmos, ou seja, de protestarmos, de oferecermos a nossa resistência, o nosso protesto. Ok, galera? Vocês são do coração.